Olá, neste vídeo eu vou falar sobre entidades da Umbanda. Então vamos lá. Diferente dos orixás, os caboclos e demais entidades da Umbanda não possuem um mito ou uma história a ser contada. Nesse sentido, podemos tentar uma compreensão deste simbolismo através do símbolo em si, da personalidade e história coletiva de cada entidade. Então, nós vamos tentar, em breves palavras, digamos assim, definir cada uma dessas personalidades míticas presentes nos terreiros de Umbanda. Sempre é bom lembrar que qualquer tentativa para se descrever um fenômeno espiritual ou psíquico não pressupõe a análise e a compreensão total do fenômeno. O que esboçamos é o esforço de deixá-lo mais apreensível para a consciência. A principal figura dentro da Umbanda é o caboclo, que ele é representado por um indígena civilizado ou um mameluco, que geralmente preside a cabeça do médium. É o seu principal guia. Aproxima-se muito da descrição feita pela literatura indianista. Ele apresenta-se como jovem ou maduro, nunca velho, ele é forte e assertivo, invencível de aspecto guerreiro. Representam, digamos assim, o guia seguro através das florestas espirituais, sempre armados de flechas, lanças ou espadas que combatem o mal e outros espíritos perturbadores. As caboclas apresentam as mesmas características, acrescidas de uma certa feminilidade campestre. Representam aspectos da combatividade e força, essa força dirigida que a psique tem. Associados geralmente à figura do herói e do guerreiro, eles conferem autoconfiança e a determinação ao ego, e muitas vezes atuam de maneira compensatória deste ego. Não é incomum encontrarmos pessoas que no cotidiano das grandes cidades apresentam um ego mais temeroso, desvinculado de laços sociais mais significativos e digamos assim, distante, né, de conteúdos inconscientes, essa natureza ou esse homem primitivo, digamos assim. Como a Umbanda é uma religião essencialmente urbana e contemporânea, ela pode oferecer um mapa de realidade cultural e religiosa que favorece a compreensão da fragilidade do ego, bem como a ligação com outros componentes inconscientes. Como exemplo de nomes dessas entidades, nós temos, assim, um exemplo, Caboclo Sete Flechas, Caboclo Urubatão, Caboclo Arranca-Toco, Caboclo Guarani, Caboclo Aimoré, Caboclo Tupinambá, a Cabocla Jurema, a Cabocla Iracema, Cabocla Indaiaia e vai afora. Aí podemos perceber que nestes nomes, né, aspectos de força e combatividade. E nas caboclas, o aspecto da feminilidade, associado à ideia geral desse caboclo. Os preto velhos, eles são, juntamente com os caboclos, os guias ou entidades mais conhecidos da Umbanda. Eles representam os antigos negros que, não tendo cumprido a sua missão na Terra, eles voltam para fazer a caridade. Sempre muito velhos e alquebrados, andam com dificuldades e encurvados, né? Ouvintes, pacienciosos, eles expressam compreensão pelas dificuldades humanas e são ótimos conselheiros.
Eles apresentam uma sabedoria simples e pragmática, sempre insistindo na paciência e na resignação, como eles próprios se resignaram à escravidão e perdoaram seus feitores. Eles trabalham sob a linha das almas e são bons mandingueiros ou feiticeiros, né? E a sua força está na sabedoria e na magia que manipulam muito bem. Figura mítica ligado à imagem do velho e da velha sábia. Eles têm essa imagem, né? Do velho e da velha sábia. Eles são comumente chamados de vovô, vovó ou ainda pai e mãe. Eles remetem o ego a aspectos da sabedoria antiga e da magia do inconsciente e a uma das imagens do self. Essa entidade é propriamente fruto da Umbanda. Como exemplo de seus nomes temos Pai José de Aruanda, Pai Joaquim de Angola, Pai Benedito, Pai Francisco de Angola, Mãe Joana de Guiné, Vovó Quitéria, Vovó Maria Conga e aí vai. Desculpa. Todos esses nomes fazem menção ao parentesco familiar e carinhoso com essas figuras. E é curioso notar que o seu jeito próprio de falar dos preto velhos, Zifio, Suncê, Zunvai, essas formas assim, é a forma popular do português falado em Angola, na África. As crianças são também bastante conhecidas e representam a infantilidade livre e solta, sem qualquer restrições. Embora sejam crianças travessas, são sempre bem intencionadas, digamos assim. Elas demonstram a sua força espiritual da inocência infantil. Apresentam-se como crianças de mais ou menos de 3 a 6 anos de idade e brincam à vontade com objetos, doces e entre si mesmo. Observamos uma regressão muito intensa do ego, em níveis bem infantilizados. E nessa condição, o ego experimenta a ligação com a imagem da criança divina, a criança luminosa, pura, alegre e feliz. E os seus nomes mais comuns são Joãozinho, Mariazinha, Quinzinho, Rosinha e aí vai. Outra figura importante é a do cigano. Apresentam-se em festas como num acampamento cigano e pode assumir aspectos mais próximos aos Exus ou não, dependendo da concepção do terreiro. Eles são sensuais, sem ser libertinos, um tanto matreiros e capciosos, sem contudo serem mal intencionados. Nesse núcleo de guias, ciganos, boiadeiros, baianos e marinheiros, observamos uma aproximação do ego a elementos mais sombrios da personalidade, como a jacosidade, a sensualidade em suas insinuações mais sutis, aspectos da sensualidade e do desejo, bem como a esperteza e a sagacidade. Apresentam-se, além desses aspectos anteriores observados, a liberdade e independência própria do povo cigano. As ciganas têm a habilidade de jogar cartas e tarô, e muitas vezes chamam-se esmeraldas, a exemplo da obra do grande Victor Hugo. Victor Hugo tem um livro chamado Esmeralda. Os boiadeiros, os baianos e os marinheiros, eles apresentam esta mesma aproximação com elementos sombrios, porém com algumas peculiaridades. Os boiadeiros são fortes e agressivos, sérios e valentes tomadores de rebanho. Com seus chapelões, chicotes e outros objetos próprios de vaqueiros, eles dominam os espíritos inferiores e perturbadores. Essa linha não apresenta entidades femininas. Os baianos geralmente apresentam-se como cangaceiros e seus auxiliares. É o baiano rebelde e justiceiro do sertão romantizado.
Desculpa. Essa corrente inclui também as baianas, que, ao contrário dos baianos, que evidenciam uma certa agressividade dirigida, demonstram grande sensualidade e espíritos de festas, são muito alegres e extrovertidas. Os baianos sempre trazem alegria expansiva e festividade para os terreiros, pois que todas as entidades, de todas elas, essas entidades todas, é a que mais dança e se alegra. Alguns nomes comuns para essas entidades são Baiano Serafim, Baiano Severino, Maria Bonita, Maria Carolina e etc. Já os marinheiros, também não temos entidades femininas nessa linha. Representam essa aproximação com os elementos sombrios da cultura, evidenciando um certo movimento pendular, ora interpretado como o balanço do navio, ora com a embriaguez de rum. São ótimos para dominarem os percalços da vida, como um mar revolto, sempre com esperança e guiados pela estrela guia. Aqui nós temos uma referência aos aspectos míticos da Grande Mãe. O mar e a estrela referem-se a ela, assim como a designação de Estela Maris na ladainha de Nossa Senhora. Há uma referência à viagem do herói pelo mar, sendo à noite, e ele tendo que enfrentar os poderes destrutivos do inconsciente, ele passa a confiar na bondade subjacente à imagem positiva da Grande Mãe, na figura da estrela de Iemanjá. Os últimos a serem mencionados, e que deveriam ser os primeiros pela lei do candomblé, são os Exus. Não devemos confundi-los com o orixá Exu ou Bará do candomblé, desse candomblé ortodoxo, que adquire um significado totalmente diferente dos Exus presentes na Quimbanda. Nesse ponto, antes de compreendermos melhor essa entidade da Quimbanda, se faz necessária uma diferenciação entre esses dois sistemas, Umbanda e Candomblé. Vamos entender isso aí. Originariamente, os orixás não são bons ou maus, a exemplo de várias divindades de outras religiões, como o judaísmo antigo ou até mesmo o próprio helenismo. Não há uma divisão entre deuses bons ou maus. Assim como Javé poderia dispensar favores ou destruição, Zeus, Odin ou Xangô também o fazem. No entanto, devido à forte influência cristã presente na Umbanda, a sua cosmogonia apresenta uma tendência a ter entidades de luz ou sem luz. Essa tendência divide os guias em guias de luz, que são caboclos, preto velho, crianças, baianos, boiadeiros e marinheiros, e guias em estado de evolução, ou os guias sem luz, que são os Exus e as pombagiras, ou pombogiras, como chamam. Em virtude dessas questões, Exu é muitas vezes associado ao diabo cristão, e as suas imagens representam seres fantásticos de pele vermelha, chifres, rabos, pés de cabra, tridentes, capas pretas, esqueletos e outras formas distorcidas do ser humano, fazendo referência a aspectos primitivos da evolução ou da morte. Ou ainda, eles vêm de cartola, bengala, cavanhaque, a exemplo do diabo teatral, uma espécie de, digamos assim, de Mefistófeles. Quando se apresentam nos terreiros, os médios incorporados se utilizam de capas, garfos, cartolas ou até mesmo da bengala. Bebem cachaça e fumam. Alguns podem apresentar deformidades físicas. E quem diz ter o visto até através de evidência, identifica-os como seres meio humano e meio animal, retorcidos e monstruosos, um meio passo entre o primitivo animal e o humano.
Uma boa imagem do que estamos nos referindo é a figura clássica do lobisomem. É mais ou menos uma coisa assim. Representam três aspectos sombrios da personalidade, pelo menos aspectos identificados como negativos em nossa sociedade cristã, em nós, e por isso mesmo associados ao mal. São eles a agressividade, a violência, a volúpia e a malandragem. Geralmente os Exus, eles apresentam muita violência e agressividade, falam de maneira bruta, utilizando-se de muitos palavrões. Personificam marginais e desvalidos sociais de baixo nível cultural, dedicados ao mal e à vingança devido à revolta pelo abandono social. Já por outro lado, eles podem ser personificados por pessoas muito cultas, porém gananciosas e arrogantes, que não titubeiam em prejudicar qualquer um para atingir os seus propósitos. Esses Exus apresentam-se com a nobreza de um, digamos, Mefisto. Quanto menos luz tem um Exu, mais violento e agressivo ele se torna. É o chamado Exu pagão, dedicado à prática do mal. Outros Exus em evolução, os chamados de lei, controlam e combatem os sem luz, que é relativo à assertiva de que o semelhante cura o semelhante. Alguns nomes próprios dessas entidades, como exemplo, o Exu Tranca-Rua das Almas, Exu Sete Capas, Exu Meia-Noite, Exu Giramundo, Exu do Lodo, Exu João Caveira, Exu Sete Catatumbas, Exu Veludo, e aí vai afora. Vamos ver. O segundo aspecto sombrio por eles representados é a sensualidade libertina, menos refinada e provocante, evidenciado pelo comportamento provocante e irreverente da pombagira, equivalente ao feminino dos Exus. As suas imagens também apresentam mulheres seminuas, de seios expostos, a sua pele é vermelha e longos cabelos soltos encimados por um par de chifres. Manifestam-se de maneira insinuante, utilizando-se de palavrões e provocações de cunho erótico, além de especialista em resolver problemas de amor e sexo. Geralmente são personificações de prostitutas, mulheres vulgares e de vida fácil. A mesma questão anterior de luz ou não é válida para essas mesmas entidades femininas. Alguns dos seus nomes, como exemplo, Maria Padilha, Maria Mulambo, Pombagira Rainha, Pombagira Arrepiada, Pombagira Rosa Caveira, Pombagira Mara, Pombagira do Cruzeiro, Pombagira Rainha, Pombagira Sete Saia, e aí vai afora. Tem variadas. Esse terceiro aspecto é representado por um Exu com características muito peculiares. Apresenta o submundo das grandes metrópoles, a malandragem e a boa vida de forma desonesta. O seu personagem clássico é o Zé Pilintra, e a sua iconografia é a de um homem jovem, mulato, com terno de linho branco, chapéu panamá, gravata branca, camisa de seda vermelha e sapato vermelho e branco ou preto e branco. E geralmente carrega uma bengala branca. Especialista em negociações com o submundo da malandragem social, muitas vezes serve de intermediário entre níveis sociais diferenciados, classes produtivas e marginalizadas da sociedade. Entendendo esse aspecto do ponto de vista da cosmogonia da Umbanda, o Zé Pilintra torna-se intermediário entre entidades de luz e sem luz. Como o próprio nome diz, Zé Pilintra. Ele é entendido como peralta, travesso e bem aprumado. E bem pode lembrar o adjetivo pilantra. Sua figura é a do malandro da década de 20, que serviu de inspiração para a Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda. O seu Zé Pilintra é uma figura advinda do catimbó pernambucano e representa a vida de malandragem em Recife dos anos 1920.
Todos os Exus podem fazer o bem ou o mal, dependem de uma barganha. Quando bem pagos, podem fazer qualquer coisa, embora sempre associados com o mal. Com essa breve explanação dos Exus, na concepção da Umbanda e da Quimbanda, percebemos que eles estão encarnando os aspectos sombrios da personalidade. A agressividade brutal ou não dirigida e menos refinada, a sensualidade vulgar e promíscua, bem como a malandragem e as atividades fora da lei, são aspectos que compõem a sombra pessoal em nossa cultura, pois em função de uma aparência social, esta persona que nós temos, esses aspectos menos morais e cristãos devem ser reprimidos no nosso inconsciente pessoal, que é a nossa sombra. É de interesse observarmos que as entidades presentes na Umbanda, se por um lado são configurações míticas de elementos da psique inconsciente, por outro lado personificam aspectos excluídos e desintegrados da coletividade social e cultural em que se inserem. Como já mencionado, a Umbanda é uma religião urbana com maior incidência no sudeste e no sul do país, que estruturou-se à luz do nacionalismo emergente no final do século XIX e início do século XX. Sendo uma religião urbana, agrega fiéis que pouco contato têm com a natureza e com as raízes culturais do Brasil. Assim, o resgate de elementos dissociados da cultura urbana do Sudoeste e do Sul é feito através da personificação das entidades manifestas, que, ao mesmo tempo, oferecem um mapa da realidade, que é esse referencial imagético, para as expressões de forças inconscientes que buscam integrar-se ao nosso ego. E muitas vezes essas forças atuam de modo compensatório às atitudes unilaterais da consciência. Entidades como os caboclos, eles resgatam o abandono sofrido pelo índio brasileiro desde a colonização até os nossos dias. Na religião, ele surge, na religião, ele assume a primazia de principal guia e muitas vezes o chefe do terreiro, e é consultado para resolver problemas difíceis de contendas ou disputas. Dessa maneira, ele produz uma ligação mítica com o guerreiro, que batalha a luta e vence, associados em dois princípios básicos, que é o combate, que se refere a Ogum e a Oxóssi, e a justiça, que se refere a Xangô. E por esta atividade associa-se também a figura do herói. Né? Nós temos a imagem, né? A viagem do herói, o arquétipo do herói. Né? Além disso, o caboclo ele redireciona o ego urbano do fiel, né? Ele vai redirecionar o ego urbano do fiel para o elemento tribal e vinculado à natureza que jaz em seu inconsciente. O preto velho, ele inverte a situação dessa desconsideração da velhice brasileira, que destitui o ancião da sua condição de experiente e sábio, para elevá-lo à condição de conselheiro de grande sabedoria. É notório o carinho e respeito dos fiéis pela figura do preto velho. Inversamente, a atitude da sociedade em geral e das instituições para com os nossos idosos. O preto velho ele vem fazer essa inversão. Na nossa sociedade, o idoso geralmente é deixado de lado e ele é desconsiderado, uma vez que ele perdeu o poder de prover materialmente para a família e a sociedade, sendo que, inversamente, o preto velho é cercado de atenções e respeito. Por outro lado, a figura de um negro escravo divinizado resgata a dívida para com os povos africanos escravizados. Do ponto de vista simbólico, a imagem do preto velho ou da velha sábia
está impregnado na figura do preto velho e da preta velha, que com o seu conhecimento, com a sua paciência, com a sua resignação, ouve e orienta o fiel nas suas dificuldades pessoais. Além disso, esse poder mágico evidenciado pelos preto velhos no conhecimento de mandingas, de fetiches, simpatias antigas, apontam para essa possibilidade de contato com imagens do self, do nosso self, na figura mítica do velho mago. Talvez com uma ideia, um possível Merlin afro-brasileiro, digamos assim. Igualmente, a linha das crianças. Ela vem resgatando, digamos assim, resgata a desconsideração e o pouco caso com a infância em nossas grandes cidades e em nossa cultura urbana como um todo. Nas sessões onde comparecem as crianças, estas são cercadas de atenções e todo tipo de agrado. Essas figuras míticas deixam de ser abandonadas e apontam a possibilidade do novo, do nascido inocente e puro. E essa imagem, ela remonta à figura mítica da criança divina, uma das imagens do nosso self. Os baianos, boiadeiros, ciganos e marinheiros, de certa forma, eles sofrem uma boa dose de preconceito social das regiões sudeste e sul do país. Presentes na Umbanda, eles são reverenciados e amados pelo fiel, que no cotidiano desconsidera essa parcela da população brasileira. Já do ponto de vista psicológico, o resgate de elementos próximos à sombra, que está lá no nosso inconsciente, pode levar a níveis de integração de personalidades mais amplos. Encarar e compreender a própria sombra sempre é uma forma de elaborar a própria sombra, né, encarar e compreender, digamos assim, essa própria sombra sempre é uma forma de elaborar os próprios preconceitos que nós temos. Já se disse que a ignorância é a mãe de todos os preconceitos. A ignorância acerca de si mesmo também o é. E por falar em preconceito, as entidades que mais representam os aspectos marginalizados da sociedade são os Exus. Marginais, malandros, desassistidos socialmente, prostitutas e até crianças de ruas, que são os Exus mirins, eles formam um contingente de entidades que no terreiro são aceitas e necessárias para que os trabalhos deem bons resultados. Em termos de psique, os Exus são representativos dos aspectos mais dissociados da sombra, ou seja, de elementos incompatíveis com a estrutura da persona que foram reprimidos no inconsciente pessoal. Em nossa cultura é muito comum a repressão da agressividade, da barganha materialista e da malandragem e da sexualidade. Nestes aspectos levantados, podemos perceber uma compensação de poder, pois quem não o tem no aspecto social, adquire-o no plano espiritual. Assim, o caboclo, o negro, o escravo e outras tantas entidades flutuadas na Umbanda acabam adquirindo, digamos assim, o poder espiritual, compensando a retirada de poder destes segmentos sociais na vida social. Por exemplo, vamos dar um exemplo disso aí. Os negros, os índios e os caboclos estão sem terra e os lavradores. As crianças e os baianos, habitantes do sertão nordestinos, os cangaceiros. E os Exus são os malandros e as prostitutas. Isso está na nossa sociedade. Vários aspectos da cultura brasileira estão presentes de modo vivo na Umbanda. A Umbanda não é só a religião, ela é o palco do Brasil. Ao longo dos anos,
essa religião tornou-se uma via de expressão do imaginário brasileiro e os seus rituais, né? As suas doutrinas foram um mapa de realidade em que conteúdos inconscientes podem ser assimilados. É evidente que o simples fato de alguém frequentar a Umbanda não promoverá a integração desses elementos inconscientes, mas uma elaboração profunda sobre essas imagens pode contribuir tanto quanto os mitos gregos ou os europeus. Uma de nossas. Tem um exemplo aqui de uma supervisora dentro de uma clínica psicológica, que ela trouxe um caso de uma jovem que estava em crise no seu casamento. Então, ela sentia que o seu marido a enganava e, ao mesmo tempo, conseguia convencê-la de que tudo estava bem. Então, ele enganava ela e ao mesmo tempo, convencia ela que estava tudo ótimo. Essa esposa percebia em seu marido um ar sarcástico, mas ela tentava, a todo custo, negar essa percepção da sua relação matrimonial. Enquanto isso, o seu próprio desejo de sair e dar o troco ao marido era igualmente reprimido. Ela tinha essa vontade, mas não fazia. Bom, nesse quadro pessoal, ela chegou à terapia, foi fazer terapia, apresentando uma grande fobia pela figura do Zé Pilintra. Dizia que estava morrendo de medo dele porque o Zé Pilintra perseguia. E ela havia frequentado um terreiro de Umbanda anos antes, e essa figura passou a persegui-la de maneira cada vez mais intensa com o passar do tempo. Bom, por orientação desta supervisora, né, foi pedido a essa jovem que associasse ao Zé Pilintra os seus próprios conteúdos, onde a principal figura foi a do diabo cristão. Com o auxílio do conhecimento acerca dos Exus de Umbanda, a figura do Zé Pilintra pôde ser amplificada e, uma vez ultrapassada a ansiedade causada pela associação com este diabo, a terapeuta que cuidava do caso pôde sugerir uma conversa com o seu Zé através da técnica da imaginação ativa. Não houve incorporação, não se teve terreiro, não se teve nada disso. Foi uma técnica de imaginação ativa. E esse contato consciente com o conteúdo inconsciente representado pelo Zé Pilintra trouxe nova luz para a compreensão do relacionamento conflitante da cliente com seu marido e possibilitou a assimilação da consciência de conteúdos inconscientes que antes eram negados. Apontamos a necessidade de que sejam levados a efeito estudos no sentido de se compreender o universo psicológico da Umbanda, que, com a sua rica simbologia, tem servido de via de expressão do inconsciente para muitos que dela se aproximam. Haja visto a expansão desta religião em lugares como a América e a Europa. Nesse trabalho, vamos procurar se ater com mais cuidado aos orixás do ponto de vista do candomblé ortodoxo. Então, vamos sugerir aqui que aqueles que gostariam de ter um maior aprofundamento sobre o sistema da Umbanda, que recorram, então, à bibliografia que eu vou indicar no final desse trabalho, que é muito rica e muito importante. E essa exploração constitui assim, só um breve comentário sobre a Umbanda, né? Porque esta, juntamente com o candomblé, formam um conjunto dos cultos afro-brasileiros mais difundidos no nosso meio. Certo? Até o próximo vídeo.